Seguinte, ó, revisão para a prova parcial, certo? Parte 1, como eu disse, serão 2 partes, certo? Hoje e segunda-feira. Professor, o que é que vai cair na nossa prova parcial, certo? Aqui, trazer a caneta. O que é que vai cair na nossa prova parcial, professor? Vai cair tudo que nós vimos sobre funções do primeiro grau, que também é chamada de função afim. Lembra esses dois não, professor? Apareceu o nome função afim, eu nunca tinha ouvido. É a mesma coisa que funções do primeiro grau. Tem questões que eu boto função do primeiro grau, tem questões que eu boto funções afim, até para você saber bem direitinho que tem esses dois nomes. Em algumas situações ainda pode aparecer funções polinomial do primeiro grau, só que é mais difícil. Mas eu já estou comentando que é para você saber, certo? Professor, e o que vem a ser, no caso, funções afim, certo? Funções do primeiro grau. Funções afim ou função do primeiro grau é toda função que ela tem o seguinte formato. F de x ou y, né? Você sabe que é a mesma coisa, é igual a ax mais b. Em algumas situações, isso que aparece até mais naquelas questões contextualizadas, o termo do x ele pode vir no final. Por exemplo, poderia ser que ele viesse assim, ó, f de x é igual a b mais ax. Isso aqui apareceu muito dessa forma naquelas situações contextualizadas que nós resolvemos. Mas o que é que você tem que lembrar? Não importa se o termo de x ele vem no início ou se ele vem no final. O número que multiplica o x, ele vai ser sempre o que nós chamamos de coeficiente angular. O número que vem sozinho, quando eu digo sozinho, ele não tem a presença de x, que nós chamamos de termo independente, ele é chamado de coeficiente linear. Certo? Essa foi a primeira parte que nós vimos. Então, toda vida, o número que multiplica o x é o coeficiente angular e o número que está sozinho é o coeficiente linear. Não importa se ele vem na frente ou no final, certo? Por exemplo, nesse item A, essa função y igual a 2x mais 7. Professor, isso aqui é uma função afim ou uma função do primeiro grau? É. Por quê? Porque ela tem um formato parecido com esse aqui, ó. F de x igual a ax mais b. Professor, bote uma função que não é uma função do primeiro grau. Por exemplo, se eu colocasse essa função, ó, 2x ao quadrado menos 5x mais 7. Isso aqui é uma função do primeiro grau? Não. Isso aqui é chamada função do segundo grau. Vou até adiantar, isso aqui a gente vai ver mais na frente. Por que é do segundo grau? Porque o expoente aqui, o maior expoente, ele é o 2. Se eu tivesse essa função, ó, 4x3 menos 2x2 mais x menos 1. Isso aqui é uma função do primeiro grau? Não. Isso aqui seria uma função do terceiro grau. Ó. Por quê? Porque o maior expoente aqui ele é o 3. Ó. Uma questão boa de prova e fácil. Posso colocar 5 itens e perguntar a você, marque um item que representa uma função do primeiro grau. Essa questão é uma questão assim, bem simples para você não perder nada, certo? Mas voltando aqui, tem analisando essa função. Eu quero que você me diga quem é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Lembrando, angular a gente chama sempre de A. Linear a gente chama sempre de B. Então, olhando para esse item A, quem vai ser meu coeficiente angular? Professor, você disse que coeficiente angular é sempre o número que está multiplicando o x. Quem é aqui no caso? O 2. E meu coeficiente linear é o número que está sozinho aqui. Como ele está positivo, você não é obrigado a colocar o sinal. Lembra disso? Quando for negativo, você tem a obrigação de colocar o sinal. Por exemplo, nesse item B, ó, aqui, ao invés de começar com y, ele começou com f de x. F de x igual a 3x menos 5. O A é 3, que é o angular. O B, que é o linear, ele é o menos 5. Como ele é negativo, você é obrigado a colocar o sinal. Professor, se eu não colocar o sinal negativo, tá errado? Tá. Professor, se eu colocar o sinal positivo ou se eu não colocar, tá errado? Tá não. Positivo você bota se quiser, certo? Item C, a função é essa agora. Y igual a menos 6x mais 1. Então, meu coeficiente angular, que é o A, vai ser quem? Olhando o sinal. Menos 6. Meu coeficiente linear, que é o B, quem é? 1 positivo. Ou mais 1. Aí fica a seu critério. Cuidado com esses dois últimos itens, certo? Cada um tem uma observação importante. Item D, a função é essa.
y igual a x menos 7, certo? Professor, quem é o angular? O angular, o senhor disse que é sempre o número que multiplica a variável x. Aqui eu não tenho nenhum número multiplicando a variável x. Então, quem vai ser meu coeficiente angular? Quando tiver o termo x, certo? Mas não tiver o número multiplicando, está subentendido que aqui ele é o 1. Então, o A é 1 e o B aqui, no caso, quem é? Olhando o sinal, menos 7. Item E. Quem é meu coeficiente angular? Que é o A, menos 3. Quem é meu coeficiente linear, professor? Linear é o número que vem sozinho, geralmente ao lado, certo? Tem um número sozinho aqui do lado? Não. Ah, professor, então é 1, como o senhor falou? Não, aqui é no angular. Ó, o 1 no linear, ele aparece. Tá aqui ele, ó. Aqui, como não tem nada, o B, ele é 0. Então, essa primeira questão é só para você relembrar, uma questão que eu considero fácil. Para você relembrar o que é o coeficiente, o que é o coeficiente angular e o que é o coeficiente linear, certo? É uma questão que eu considero extremamente fácil. E observação, esse item A, por exemplo, às vezes pode ser que, como comentei aqui, ó, que o angular esteja no final. Poderia ser que a questão tivesse assim, ó, y igual a 7 mais 2x, ó. Pronto, mesma coisa. O angular aqui no caso, professor, cuidado, o angular é o 7? Não. O angular é o 2, por quê? Porque o angular é sempre o número que multiplica a variável x. E meu linear aqui seria o 7. Então, só cuidado que isso aqui aparece mais naquelas partes de situações contextualizadas, certo? Vamos aqui para a segunda questão, certo? Eu vou resolver esses dois itens. Ó, determine os valores numéricos abaixo a partir da função afim. Fazer o seguinte, eu vou resolver o item A e eu vou deixar o B para vocês resolverem em casa, certo? Ó, item A. Tá aqui a função f de x igual a 2x mais 5, certo? O que é que eu vou fazer? Professor, no item A, o senhor está pedindo para eu resolver, encontrar o valor de... Como é que eu leio isso? Isso aqui eu leio f de 3. O que é que você vai fazer? Para essa função, aonde tiver x, eu vou substituir por quem? Por 3. Então, vamos lá. Ficará o seguinte, f de 3 é igual a 2, né? Vezes, no lugar do x, eu boto 3, mais 5. Agora, professor, sempre resolva primeiro a multiplicação. Igual, 2 vezes 3, 6, mais 5. 6 mais 5 é 11. Então, para essa função, f de x igual a 2x mais 5, o meu f de 3 ficou igual a 11. O item B, que aí vocês vão tentar em casa, daqui a pouquinho, certo? Você vai fazer a mesma coisa. Vai usar a mesma função, só que agora, no lugar de x, você vai substituir por quem? Por 5. Porque no item B eu quero o valor de f de 5. Essa segunda questão, a gente está revisando a parte de valores numéricos. Essa primeira, um pouco mais simples, porque os valores são positivos, certo? Que está dentro do parênteses. Nessa terceira questão aqui, aí você tem que ter um cuidadozinho maior, certo? Por quê? Porque aqui eu estou começando a colocar valores numéricos com números negativos, que é onde alguns têm uma dificuldade maior, certo? Então, presta bem atenção. É eu mesmo. Pronto, não é só você não, se preocupe não, você está no meio também, mas é muitos que se embaralham nisso aqui. Ó, Atrapalha esse sinal. muita gente se enrola. Observe a função abaixo, determine os valores numéricos. Primeiro, isso aqui já dá para perceber que ela é uma função afim, f de x igual a 6x mais 5. Item A, eu quero o valor de f de menos 3. Na função, aonde tiver x, você substitui por menos 3, certo? Então, ficará o seguinte, f de menos 3 igual, vai ficar o quê? 6 vezes, no lugar do x eu boto quem? O menos 3. Como ele é negativo, é bom eu colocar ele entre parênteses, certo? Professor, eu não boto parênteses, mas eu não tenho dificuldade, não me atrapalha, tudo bem, fique à vontade. Eu gosto de botar o parênteses por uma questão de organização, fica mais difícil de você errar, mas se você
Não boto, mas acha que não atrapalha, eu não tiraria por causa disso, não, certo? Depois, mais 5, certo? Continuando aqui a função. Então, f de menos 3 é igual a 6 vezes menos 3, fica menos 18, certo? Mais 5. Menos 18 mais 5, professor. E agora? Sinais contrários. Como é que você faz? Pô, um é negativo e o outro é positivo. Sinais contrários. Dou o sinal do maior. Quem é o maior? É o 18, certo? Então, qual é o sinal do 18? Negativo. Dou o sinal do maior e subtraio o maior pelo menor. 18 menos 5, 13. Então, o f de menos 3 ficou igual a menos 13. Então, nessa terceira questão, quando tem valor numérico negativo, alguns se atrapalham um pouco mais, certo? Mas você está vendo que o modo de resolução é o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo modus operandi de quando é o positivo, certo? Antes de eu começar essa quarta questão, deixa eu só alterar aqui a ordem disso daqui, que fica até melhor. Vou botar assim, mudar só a ordem, vou botar o termo X no final. Fica até melhor. Não coloquei nenhum desses, certo? Professor, Pode perguntar, meu anjo. pode explicar a da terceira de novo, Posso, por com favor? certeza. Com certeza. Com todo prazer. Certo? Deixa eu ver se dá para apagar, que era até melhor ainda. Acho que não dá mais não. Mas eu explico de novo sim, certo? Ó, quem é que está pedindo? Pode dizer teu nome, só para eu saber, assim? É a Ana Júlia. Ana Júlia. Pronto, Ana Júlia. Na hora. Ó, Ana Júlia, tu tem essa função. F de x é igual a 6x mais 5. O modus operandi de resolver essa questão é o mesmo da questão anterior, Júlia. Ó, item A. Como é que eu leio isso, professor? F de... Aí você diz o número que está dentro do parênteses. Aqui, no caso, menos 3. O que é que você vai resolver? Valor numérico. Sempre que eu falar valores numéricos. Sempre você vai substituir, no lugar do x, você vai substituir pelo número que está dentro do parênteses. Aqui, no caso, quem é? Menos 3. Então, aonde tiver x, eu substituo por menos 3. Então, ficará o seguinte. F de menos 3, ó, estou só repetindo. Aonde tinha x, a x, eu botei o menos 3. Igual a 6 vezes, no lugar do x, ó, no lugar do x eu botei quem novamente? Menos 3. Como ele é negativo, Júlia, eu prefiro colocar entre parênteses. Mas repetindo, professor, sou obrigado a botar? Não. Se você não bota, mas não se atrapalha, não vou tirar por causa disso, não. Eu gosto porque está multiplicando, fica uma coisa mais organizada, e eu gosto, certo? E a maioria bota, a maioria dos livros ensina colocando, mas não é obrigado você colocar, não, certo? E depois mais 5. Só repetir o final, certo? Agora, f de menos 3, professor. Aqui, primeiro essa multiplicação. Professor, 6 vezes menos 3. Como você está multiplicando, é obrigado a você fazer como se fosse não, você fazer o jogo do sinal. Professor, mas aqui não tem sinal. Como não tem sinal, você já sabe que está subentendido que ele é positivo, certo? Então, numa multiplicação, primeiro vem o jogo do sinal. Mais com menos, menos. E depois você multiplica os números. 6 vezes 3, 18. Então, 6 vezes menos 3 fica menos 18. E repito o final. Mais 5. Professor, e agora? Ah, menos com mais é menos? Não, você não faz isso. Isso daí você faz quando é multiplicação, que foi o que eu acabei de fazer. Aqui não é multiplicação. Aqui é aquela soma de sinais opostos, que tem aquelas duas regras. Se for o mesmo sinal, por exemplo, se fosse assim, ó, menos 5, menos 2. Os dois têm o mesmo sinal. Eu repito o sinal e somo os números. 5 mais 2, 7. Mas aqui é a segunda regra. Não é o mesmo sinal, são sinais contrários. Um é negativo e o outro é positivo. O que é que eu faço? Coloco o sinal do maior. Quem é o maior? É o 18. O sinal é negativo. Coloquei. E subtraio o maior pelo menor. 18 menos 5, 13. Então, aqui a resposta fica menos 13.
Melhorou, Júlia, assim, para entender? Sim, professor, obrigado. Melhorou? De nada. Pronto. Ótimo. E parabéns por perguntar, certo? Perguntem mesmo. Eu adoro quando alguém pergunta. Não levem dúvida para casa, não. Eu fico feliz porque é sinal que vocês estão acompanhando a aula. Podem perguntar sem medo de nada, certo? Esse item B vai ficar para vocês tentarem fazer em casa. Mesmo esquema dessa segunda, certo? Agora, última questão, para a gente terminar essa primeira parte da revisão. Presta bem atenção, eu vou fazer esses dois itens. Identifique a taxa de variação. Peraí, deixa eu dar aqui a caneta. Identifique a taxa de variação e o valor inicial de cada uma das funções abaixo. Professor, o que é essa taxa de variação e esse valor inicial que apareceu agora? Isso aqui eu expliquei na mais recente. Sempre que aparecer taxa de variação, isso aqui é a mesma coisa que o coeficiente angular. Ah, professor, então sempre que aparecer o nome taxa de variação é a mesma coisa que o coeficiente angular? Isso. Onde é que vai aparecer mais esse nome taxa de variação? Aparece mais naquelas situações contextualizadas, que a gente até vai revisar na aula de segunda-feira, certo? Sempre naquelas situações contextualizadas, ele gosta de usar mais o nome, taxa de variação. Professor, e o que é esse nome valor inicial? O valor inicial é a mesma coisa que o quê? O coeficiente linear. Angular a gente chama do coeficiente A, linear a gente chama do coeficiente B. Por exemplo, que tem A, para essa função, y igual a menos 2x mais 5. Eu quero que você me diga primeiro quem é a taxa de variação. Ah, professor, taxa de variação para essa questão, ó, y igual a menos 2x mais 5. Quem conseguiria me responder? Quem é essa taxa de variação? Alguém consegue? Alguém arrisca? Menos 2. Menos 2. Perfeito. Professor, por que os dois colegas disseram menos 2? Ora, taxa de variação, eu acabei de dizer que é o coeficiente angular, que a gente sabe que é sempre o número que está multiplicando a variável x. Não importa se ela vem no início ou se ela vem no final da função. Sempre é um número que multiplica o x acompanhando o sinal dele que está na frente. Então, a minha taxa de variação é o quê? Menos 2, certo? Não está dizendo taxa de variação, a gente chama até às vezes, na situação contextual, aquela parte variável, né, que vai mudar, certo? Depois, professor, quem é o meu valor inicial, certo? Para essa função, quem arrisca dizer quanto é o meu valor inicial? 5. Ou mais 5. Pronto, tanto faz. Professor, não quero botar... pronto, o William fez a observação correta. Perfeito, William. Professor, 5 ou mais 5? Você que sabe. Quando é obrigado, você não é obrigado... Quando for positivo, você não é obrigado a colocar o mais. Se você quiser colocar só o 5, tá perfeito. Professor, eu quero botar o mais 5. Tá errado? Tá não. De jeito nenhum. Professor, negativo. Não quero botar o sinal. Tá certo? Tá não. Negativo, você é obrigado a colocar o sinal. Certo? E cuidado com esse item B, que eu mudei até a ordem propositalmente, certo? A função do item B, só botar aqui, ó, taxa de variação, e eu quero também o meu valor inicial, certo? Então, olhando para essa função, certo? Qual é a função, professor? Está aqui, f de x igual a menos 8 mais 10x. Cuidado com a resposta, analise bem direitinho. Quem é a minha taxa de variação, professor? Quem arrisca? 10. 10. Professor, por que dois colegas responderam 10? A taxa de variação não é o que está na frente? Não. Taxa de variação é o mesmo que o coeficiente angular, que é sempre o número que multiplica a variável x. Não importa se ela vem no começo, como muitas vezes, na maioria das vezes ela aparece, ou se ela vem no final, que é quando aparece mais naquelas situações contextualizadas. Então, não importa, isso é 10. Professor, está positivo. Você coloca o sinal se você quiser, certo? Quando é positivo, geralmente a gente não costuma colocar o sinal, mas se botar também não tem problema. Para finalizar a revisão de hoje, quem é o meu valor inicial, professor? Menos 8. Menos 8. Como é negativo, você é obrigado a dizer e colocar o sinal, certo?
Então, observe que essa é a primeira parte da revisão. Não considero tão difícil essa primeira parte. A segunda parte eu considero mais difícil que essa primeira. Talvez dessa primeira, o que a gente tem que ter... Deixa eu só parar logo a gravação aqui, porque senão vai ficar muito extenso. O que é que você tem que ter? Um cuidadozinho